Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma porção do Evangelho, tentando abrir a consciência de vocês. Jesus falou que aquele que observar e ensinar os seus mandamentos vai ser grande no reino de Deus. E é dando que se recebe, melhor é dado que receber. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. O único versículo que eu quero namorar um pouquinho aqui com ele, com vocês. Ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Olha só, o que Jesus está querendo dizer com isso? A grande maioria das pessoas interpreta esse texto como se Jesus viesse cumprir com a lei de Moisés. Só que as narrativas não mostram isso. Você não vê Jesus praticando olho por olho e dente por dente. Você não vê Jesus guardando o sábado. Você não vê Jesus tacando pedra na mulher adúltera. E são todas situações que a lei mandava fazer. Jesus ele ensinou o Evangelho e ele viveu pela consciência do Evangelho. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. Do contrário, ele seria esquizofrênico. Imagina Jesus ensinar uma coisa e praticar outra. O verbo não se encarnaria. Então, tudo que Jesus ensinou, ele praticou. Jesus é a palavra de Deus. Todo ensinamento de Jesus se explica no próprio Cristo. Quando você quer entender o que Jesus ensinou, você olha o que Jesus praticou, porque Jesus não se contradizia. O que esse texto quer dizer? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. É que as leis e os profetas falavam acerca dele. Moisés falou que viria um profeta mais poderoso do que ele. Isaías profetizou do servo sofredor. Você encontra nos Salmos apontando para Cristo. Então está cheio de coisas no Antigo Testamento que mostrava que Jesus ia chegar. Então, ele era o cumprimento das leis dos profetas que falavam acerca dele. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse versículo é muito precioso, porque eu sei que tem pessoas que chegam e falam assim: eu gosto do Novo Testamento e eu não acredito no Deus do Velho Testamento. Né? Porque o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E esse versículo valida o Antigo Testamento. Jesus não faz desconexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Jesus ele está validando as leis e os profetas aqui. Então não existe dois deuses. Agora, por que Deus agia de forma diferente no Antigo Testamento, quando você vê o Senhor dos Exércitos saindo na batalha? Porque o homem era diferente, não era Deus que era diferente. O homem era diferente e Deus foi sempre ensinando as pessoas segundo a capacidade dos ouvintes. As leis serviram de aio, uma espécie de escravo babá que educou a criança. Então, se pegasse Jesus e colocasse ele no Antigo Testamento naquela época, vocês iam pegar caviar e jogar para macaco. E o homem não conseguiria suportar. Agora, na consciência do Novo Testamento, o Senhor dos Exércitos, Jesus chamou de Pai, de Abba Pai. Não era Deus que era diferente. Volto a repetir. Por causa do homem, que ainda estava em processo de crescência, Deus teve que se relacionar com ele de acordo com que o homem conseguiria entender. Então hoje prevalece o Novo Testamento. Como é que eu devo então interpretar a Bíblia? Né? Exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Para aquela época, porque Davi matou o gigante, era um homem de guerra. Hoje Jesus chamou o Senhor dos Exércitos de Pai, e Davi teria que sentar e ouvir o Evangelho, porque Jesus manda: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Hoje o nosso modelo de homem é Jesus. Agora, o que eu faço então com o Antigo Testamento, que Jesus validou? Nós temos que entender o Novo Testamento. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a Boa Nova. Nós temos que discernir muito bem a Boa Nova. Foi Jesus que me salvou. Aí eu faço a viagem retroativa para o Antigo Testamento e tudo aquilo que não é mais do Espírito do Evangelho sai. E aquilo que é do Espírito do Evangelho fica. Nós não vamos conseguir andar com Jesus e Moisés mais. Nós temos que interpretar as coisas do Antigo Testamento a partir do Cristo. É por isso que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitas coisas caíram em caducidade,
são verdades relativas para aquela época. Nós não jogamos a Bíblia fora, mas tem que ser interpretado a partir de Jesus. Jesus valida, mas ele também disse que as leis e os profetas vigoraram até João, e agora ele tem pregado o evangelho do reino de Deus. Interpreta a Bíblia a partir do verbo que é a palavra. A palavra é Jesus, a Bíblia é a Escritura. Jesus é a fonte, a Bíblia é inspirada. Hoje nós temos que ficar com o todo da revelação, que é Jesus Cristo, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que eu possa ter ajudado vocês entenderem a diferença entre antigo, entre novo, a validação de Jesus sobre todas essas coisas, mas entender que muitas coisas caíram em caducidade. Que Deus abençoe a todos.